5 de outubro de 1989. São Paulo ganhava a Carta Magna, considerada a mais moderna do país. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte volta a conversar com uma das pessoas que escreveram há 25 anos o nosso conjunto de leis. Com a palavra, Luiz Furlan. Para dar início ao processo de votação, os constituintes realizaram várias reuniões durante o início da semana. A preparação envolveu 84 deputados representantes de 10 partidos políticos. Ela serviu para que o projeto, com mais de 300 artigos e as 3.000 emendas avaliadas durante 24 dias pela Comissão de Sistematização, fossem devidamente estudados por todas as bancadas, que agora darão a forma definitiva à nova Constituição do Estado de São Paulo. São Paulo está escrevendo a melhor Constituição que o Estado já teve. Uma frase cunhada por nós sentencia que esta será a melhor Constituição de todos os tempos. Agora, qual era o interesse deles de fazer a Carta Paulista, de escrever em seus artigos proteção ao meio ambiente? Se pensa muitas vezes que áreas como o Vale do Ribeira, por exemplo, que tem a maior cobertura de Mata Atlântica contínua, né, aqui no estado, são coisas que foram gestadas lá nos anos 80, já pensando o desenvolvimento sustentável. Era uma sementinha que estava sendo plantada e que tinha que estar na nossa carta, a Carta dos Paulistas? Eu acho que tinha, obrigatoriamente tinha. Você fala do Vale do Ribeira, foi feita, existe, não regulamentada ainda dentro da Constituição, um artigo que prevê até uma indenização aos municípios para justamente preservar a mata, preservar o que se julgava importante naquela época e que, infelizmente, ainda nesses 25 anos veio a ser um pouco deteriorada. Sim. É uma pena, mas é muito difícil você preservar e desenvolver. Então você tinha que estimular a preservação, nem que fosse de uma forma econômica, para que a população dessas áreas atingidas também fosse economicamente viável. Mas isso nem parece que tem 25 anos. Para falar a verdade, muito se fala hoje em dia em serviços ambientais, ou seja, o Estado, a sociedade reparar quem protege a nascente, os olhos d'água, a mata natural, as matas ciliares, ou seja, isso é muito moderno até hoje. Não, sem dúvida. Mas a modernidade conceitual daquela época precisava ser, e precisa ainda ser implementada por ações concretas, seja de cunho legislativo, mas principalmente também de cunho operacional. Precisa haver uma coragem em fazer isso, em estimular justamente isso, em recompensar, por hora, quem protege a natureza, Sim. Que é nosso futuro, né? O futuro dos nossos filhos está aí. Na nova Constituição, o Estado deve ter mais poder para administrar com eficiência a questão do meio ambiente. Ainda no capítulo meio ambiente, a questão das águas, né? Eu lembro na discussão que se foi colocada na época sobre o uso múltiplo das águas, e se pensava, por exemplo, as represas feitas no começo do século passado para geração de energia, e a mão dos ambientalistas fez constar na Carta de São Paulo a parada do bombeamento das águas poluídas para a represa Abelhas. Isso foi emblemático, né? Uma discussão muito bem tabulada aqui. Foi, e é uma das grandes conquistas, acho, da Constituição Paulista, porque ela previu essa necessidade, ela reconheceu essa necessidade e impôs no texto legislativo esse intuito. Como homem do interior do Estado, participando da vida livre do campo, luto pela preservação de nossos rios. Apresentei emenda que proíbe o lançamento de despejos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer curso de água corrente. Dentro dessa proposta que está na carta, dentro dessa lei, se fala no bombeamento só quando houver a exceção, que é uma enchente em São Paulo, ou seja, aí haveria o bombeamento para a represa Abelhas. Do contrário, a represa tem que servir também para o lazer e para o abastecimento, para matar a sede dos paulistas e paulistanos, não é, deputado? E hoje, cada vez mais a água tem que ser preservada. Nós estamos em vias de uma seca em São Paulo. Pois é. Essa discussão também passa
passava na cabeça do legislador, ou seja, olhar o São Paulo do futuro, uma São Paulo para os 25 anos que são agora, mas para os 50 anos depois da aprovação dessa Constituição do Estado de São Paulo, em 1989, o que se pretendia desse Estado? Um Estado moderno, um Estado pujante, forte, rico, reconhecidamente? Sim, São Paulo já era rico, já era o principal Estado, sempre foi o principal Estado da Federação. A pujança nesse sentido veio do reconhecimento da necessidade da proteção ambiental. Sim. Mas sabe, Jorge, a gente olhando o passado e olhando hoje até o futuro, eu acho que a principal força de tudo isso foi a sociedade, não foram os parlamentares. Os parlamentares estavam manifestando um pensamento da sociedade, mas o grande motivador foi a sociedade, sociedades que já nasciam organizadas naquela época para a proteção do meio ambiente. Muito se cobrava dos políticos à época. O senhor é advogado, tem uma formação, mas o que esperavam dos políticos na época? Hoje em dia há muito desalento, principalmente da parte da juventude, os mais jovens. Mas naquela época se cobrava muito dos políticos. Lembremos que estávamos saindo de um período de exceção, foram 21 anos de ditadura. Se cobrava bastante, e eu não tenho como comparar, mas também os políticos não eram bem vistos, mas excepcionalmente naquele momento nós estávamos num pós-constituinte federal. Sim. Então o legislativo, estou falando do legislativo, o legislativo vivia um tempo um pouco melhor, reflexo ainda da Constituinte Federal, sim, mas onde se acreditava mais no político do que se acredita hoje, sem dúvida. A questão da Carta Cidadã de 1988 ter colocado muitas incumbências, muitos deveres para o Estado, ou seja, o guarda-chuva ficou imenso. E, ao mesmo tempo, muitos direitos para o cidadão. Mesmo aquele que tem posses, que pode pagar, tem que ter o direito dele preservado. Como é que o senhor vê esse paradoxo, que é ter os orçamentos limitados e as demandas sempre crescentes de uma sociedade que ansiava por direitos? Na verdade, você disse bem, principalmente a sociedade ansiava por direitos e vinha de uma época de exceção. Então, eu acredito que a Constituição de 88 representou a concretização de uma espécie de libertação do indivíduo. E esse indivíduo, naturalmente, queria ter direitos, acho que nem sempre foram bem mensurados, sim, a economia com os direitos. Então, isso necessariamente ao longo do tempo teve que ser um pouco adequado. Sim. Porque naquele tempo é como uma adolescência. Sim. Você pode tudo e você quer tudo. Isso aí vai ser o espírito da Constituição de 88. A pergunta que fica é quem paga a conta? Como, por exemplo, traduzir em serviços e bem-estar social uma massa de impostos? Muito se fala que o Brasil, nesse ponto, é injusto, porque cobra muito imposto e devolve serviços com não tanta qualidade, deputado. Essa é uma questão que se coloca até nos dias de hoje, 25 anos depois desta carta. Não, e é verdadeira a questão. É verdadeira. Nós não fizemos uma conta de chegada, vamos dizer. E hoje em dia, você vê até o Poder Judiciário, quando dá um direito, ele inventa agora a modulação dos efeitos para não, sim, quebrar o país. Sim. Mas, sim, tudo é a origem da Constituição de 88. Deputado, já caminhando para o final da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco da melhor memória que o senhor teve da Constituinte e mais do que isso, a cobrança pessoal do senhor. O senhor é filho de um parlamentar desta casa, de um senador. Eu queria que o senhor falasse um pouco da cobrança pessoal de um político que chega a este plenário para discutir leis modernas, para melhorar a máquina, para melhorar o Estado e para melhorar a vida das pessoas. Como era a sua cobrança pessoal e a cobrança daquela época e a melhor memória que ficou daqueles tempos, deputado? A melhor memória de toda a minha vida parlamentar, não foi tão longa, foram 8 anos, foi justamente o trabalho na Constituinte.
Foi um trabalho bastante grande. Eu fui presidente de uma comissão importante, depois fui membro da comissão de sistematização. Mas eu estudei cada uma das emendas que foram propostas na Constituinte, foram muitas, né? Sim. Eu tinha uma assessoria pequena e naquela época eu fazia à mão, não tinha computador. Eu invejava o PT, que naquela época tinha uma assessoria e um computador para fazer as coisas. A Constituição em si é a minha melhor lembrança. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, fica por aqui. No próximo programa, nós vamos conhecer o trabalho do deputado Tom Cafalsetti na elaboração da Carta Magna Paulista. Tchau, eu te espero. Até lá.